Olá novamente, o meu nome é Ana Carla e dando continuidade à aula anterior, a aula de Matemática Comercial e Financeira, variação percentual, nós vamos estar resolvendo algumas questões para que fique mais claro o que a gente trabalhou na aula anterior. Primeira questão. No final de um ano, o número de habitantes de uma cidade era igual a 40 mil. E no final do ano seguinte, subiu para 41 mil. Qual a variação percentual entre as datas consideradas? Nós temos aqui final de um ano e depois do outro ano subiu para 41 mil. Então a gente viu lá na aula anterior, quem não assistiu, volta lá na aula anterior e dá uma olhadinha como é que se calcula a variação percentual. A variação percentual é igual a 41 mil valor futuro dividido por 40 mil menos 1. A gente chegou aí a essa conclusão na aula anterior. Resolvendo, o que a gente tem aqui? Nós temos, cancelar esse zero com esses zeros, 41 dividido por 40, dá 1 vezes 40, 40, sobra 1, acrescenta um zero, uma vírgula, 10 não dá, acrescenta um zero, um zero, 100 dividido por 40 dá 2 vezes 40, 80, sobra 20, acrescenta um zero, 200 por 40, 5 vezes 40, 200, resta zero. Então, a minha variação percentual entre essas datas consideradas é igual a 1,025, que é essa divisão, menos 1. Isso aqui implica dizer que o variação percentual é igual a 0,25 menos 1 vai dar 0,025. Que isso aqui, por sua vez, vocês sabem que é 25, não, aqui passa 2, então é 2,5 sobre 100. Duas casas decimais para a direita, divisão por 100. Isso aqui é 2,5%. Observe que a gente encontrou que a taxa percentual, variação percentual, é 2,5%. Ele é um valor positivo, ele é maior que zero. Da aula anterior, quero que vocês relembrem que eu falei que toda vez que fosse maior que zero, dizemos que, no caso, essa variação, ela é crescente, ou seja, nós dizemos que a população cresceu 2,5%. É uma taxa de 2,5%. Toda vez que isso é maior que zero, então a gente diz que é crescente. Nesse caso aqui, como a gente está falando de habitantes, a população cresceu 2,5%. É uma taxa de 2,5%. Questão 2. Em 20 de 5 de 2003, o preço de uma ação era de R$ 205. E em 7 de 7 de 2003, o preço caiu para R$ 190. Qual a variação percentual? Então, nós temos que a variação percentual é igual a 190 da data futura sobre o valor inicial, 205, menos 1. Aí, vamos resolver aí, Vamos fazer essa divisão. 190 dividido por 205. Isso aqui vai dar quanto? Acrescenta um zero, 0, 1.900 por 205 dá 9. 9 dá 1.845.
Fazendo rapidamente aqui mentalmente, tá? Façam aí depois, quem quiser, para conferir na calculadora. Sobra aqui 55. Acrescento um zero, 550 por 205 dá 2. 2 vezes 205, 410, sobra 140. 140, acrescento um zero, 1.400 dividido aqui por 205, se eu colocar 7 vai passar, então eu tenho que colocar 6, que dá 1.230. Sobra aí 170. 1.400 menos 1.230. Acrescento um zero, dividido por 205 dá 8. 8 vezes 205, 8 vezes 205, 1.640. Sobra 60, acrescenta um zero, 600 por 205 dá 2 vezes 205, 410. Sobra aí 190. Isso aqui, gente, vai continuar, né? Essa divisão vai continuar. Então, eu vou aproximar aqui. Se aqui é 2, então eu estou aproximando para 8. Então, vai ficar a variação percentual, nesse caso aqui, vai ser igual a 0,9268 menos 1. Fazendo essa diferença, 1,0000 menos 0,9268. Vamos fazer essa diferença, né? Sempre o maior menos o menor. Aí, observem que aqui vai ficar negativo. Então, vai ficar aqui, ó. 10 eu pedi emprestado. 10 menos 8, 2. Aqui, como eu tinha pedido emprestado, ficou 9. 9 menos 6, 3. 9 menos 2, 7. 9 menos 9, 0. Pedi emprestado para todos eles, ficou 0,0732. Então, aqui, a minha variação percentual é menos 0,0732. E aí, por sua vez, a gente sabe, arrastando duas casas, vai ficar menos 7,32 sobre 100. Ou seja, a variação percentual vai ser menos 7,32% aproximadamente, tá, gente? Isso aqui é um valor aproximado. Aí, observe, como J é menor que zero, também a gente falou na aula anterior. Quando J fosse menor que zero, o seu valor em módulo, seu valor em módulo seria uma variação percentual decrescente. Ou seja, dizemos que o preço dessa ação, ela decresceu a uma taxa de 7,32%. Ok? Então, a gente diz que essa ação, ela decresceu a uma taxa de 7,32%. Quer dizer que diminuiu, né? E aqui já vinha dizendo, né? Caiu. Então, diminuiu. Próxima questão. Terceira questão. Um automóvel 0 km era 25 mil reais. Um ano depois, o preço teve um decréscimo de 15%. E após mais um ano, teve outro decréscimo de 10%. Então, decréscimo aqui são as taxas, né? São as taxas de variações que a gente encontrou. Variação percentual no primeiro. E aqui, né? Um ano depois, após mais um ano, 10%. Considerando V0, o preço inicial, V2, o preço 2 anos depois, que aqui eu tenho um ano depois, depois um ano depois, então passou-se 2 anos. O que a gente tem aqui como indagação? Letra A. Qual o preço do automóvel 2 anos depois? Eu vou considerar isso aqui para encontrar o preço. Para quem não lembra, nós temos essa fórmula aqui, ó.
para encontrar o valor. O valor na data 2 é igual ao valor inicial, que multiplica 1 mais a variação percentual na data 1, que multiplica 1 mais a variação percentual na data 2, que 1 ano depois, aqui 2 anos depois, ok? Então, é encontrado dessa maneira. Nesse caso aqui, do V2, tá? Então, vai ter o J2. Com relação ao que eu tenho aqui, é importante ressaltar, nós temos decréscimos. Então, lembrando do exemplo da questão 2 aqui, né, que a gente respondeu anteriormente, se é decréscimo, então a gente tem aqui um valor na questão positivo. Só que, na verdade, essas taxas aqui, a taxa no tempo 1 é igual a menos 15%, na verdade, já que é decréscimo, e a taxa no tempo 2 é menos 10%. Então, eu tenho que me atentar a essas informações. Então, quem é o V2? Quem é o valor, né, na letra A? Quem é o valor? Qual o valor do automóvel 2 anos depois? Então, V2, esse valor vai ser o valor inicial, 25 mil, que multiplica 1 mais, no caso com menos, vou logo colocar o menos, tá, gente? Menos 15%, utilizando o valor em forma de porcentagem ou decimal, tanto faz. 15% você sabe aí, ó, que é 0,15. E 1 mais, aí colocar o menos novamente, já que é decréscimo, 10%, que você sabe que é 0,10. Aí é só multiplicar e encontrar o valor. Vai ficar 25 mil, que multiplica aqui 1 menos 0,15, 0,85, 1 menos 0,10, 0,90. Multiplicando aqui, aí vocês fazem rapidamente numa calculadora, fazem em braço. Aqui, para a gente não perder tempo, eu já vou colocar a resposta, tá? Vai dar 19.125. Ou seja, o valor do automóvel 2 anos depois, ele passou a custar aqui, ó, 19.125 reais. Tá? Foi esse valor aqui que ele passou a custar. Qual é a taxa acumulada de decréscimo? Qual é a taxa acumulada de decréscimo? O quanto foi diminuindo em taxa. Então, como eu tenho a taxa em decréscimo, eu vou utilizar essa outra forma também que a gente viu na aula anterior. Tá? A taxa acumulada em decréscimo é igual a 1 mais J1, tempo 1 mais J2, que são as variações percentuais nas datas, menos 1. Então, calculando aí, ó, letra B aqui, a taxa acumulada vai ser igual a 1 mais J1, que no caso é 0,15 negativo, né? Vocês já viram por que é, vezes 1 mais J2, menos 0,10. Isso aqui, menos 1. Então, aqui, o valor acumulado vai ser 0,85 vezes 0,90. Aí, depois que você multiplica esses valores, aí você diminui 1. Ok? E aí, também, para a gente não perder tempo, já vou dar a resposta para vocês. Isso aqui é igual a menos 0,235. E aí, transformando, né, em porcentagem, JC aqui é igual a duas casas, vai ficar menos 23
23,5%. Ou seja, a taxa acumulada de decréscimo é 23,5%. Ok? Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado.